pessoal, tudo bem? Nessa aula dessa semana iremos para um assunto novo. Agora, nas próximas 4 semanas, pelo menos, 3 ou 4 semanas, trataremos de assuntos diferentes. Cada semana um assunto diferente, uma lista de exercícios diferente, porque são todos assuntos que de alguma forma a gente pode ter aprendido no ensino médio. Teoricamente era matéria de ensino médio, se a gente viu aí também, claro, é outra história, mas a gente vai ver exatamente para que todo mundo fique nivelado com a mesma base. Portanto, iremos falar nessa semana sobre teoria de conjuntos para começo de conversa. Então, teoria de conjuntos primeiro. O que é um conjunto? Nós já falamos sobre isso numa aula passada, mas um conjunto é uma coleção de objetos. Esses objetos podem ser palavras, podem ser números, podem ser símbolos, podem ser quaisquer tipos de objetos. E os objetos que estão dentro de um conjunto nós chamamos de elementos, tá certo? Então, por exemplo, o conjunto das minhas mãos neste instante está segurando 4 objetos, 3 canetas e um passador de slides, os quais são elementos. Então essa caneta pertence ao conjunto dos objetos que estão na minha mão. Então é um exemplo disso, né? A gente usa a notação de letras maiúsculas para dizer a respeito de conjuntos, U, X, qualquer coisa. Letras minúsculas para indicar elementos desses conjuntos. E por sua vez, quando a gente usar o símbolo de chaves, a gente está falando a respeito de enumerar os elementos ou dizer explicitamente quais são os elementos de um conjunto. Então, posso estar com um conjunto assim, seja o conjunto U, o conjunto, tá vendo? U é igual ao conjunto dos elementos dados por A, B, C, D, e às vezes eu até posso colocar 3 pontinhos aqui, quer dizer, isso me dá a entender que é o conjunto das letras do alfabeto. Bom, e aí, também uma questão de notação a respeito de pertencimento, se eu pegar o elemento A, ele está no conjunto U. Como é que eu denoto isso? Eu coloco aquele ezinho, assim, de pertence. A pertence ao conjunto U, B pertence ao conjunto U. Por sua vez, eu posso pensar que os números, o 1 não pertence a U, e aí eu uso o sinal cortado, tá bom? Que é o que está dito aí nesse slide. Um exemplo, eu posso pegar o conjunto A como sendo o conjunto dos elementos Sol, chuva e neve. Então esse é um conjunto que tem 3 elementos distintos, que podem significar os eventos mesmo climáticos, Sol, chuva e neve, ou podem ser só 3 palavras, tanto faz. Então, por exemplo, chuva pertence ao conjunto A, mas tempestade não pertence ao conjunto A. A gente pode definir conjuntos também através de uma propriedade, de uma regra. Eu falo assim, olha, tal conjunto é formado pelos elementos que satisfazem tal propriedade, tal condição. E aí a gente vai dizer assim, olha, A é igual ao conjunto do quê? É o conjunto dos X, e aí tem uma barra. Essa barra, nós chamamos ela, ou dizemos ela sobre tal que. X, tal que, X tem a propriedade P. Ou seja, eu estou dizendo que são os elementos X que satisfazem a propriedade P. Então, é uma forma de denotar. No começo eu digo onde está ou quem são os elementos, e na segunda parte, depois da barra do tal que, eu digo qual é a propriedade, certo? E aí fica implícito que ter a propriedade P significa dizer que a proposição P de X, e aí lembra da lógica mesmo que nós estudávamos até semana passada, a proposição P de X, ou seja, a proposição P associada ao valor X é verdadeira. Então, quando essa proposição P de X for verdadeira, o elemento X está dentro do conjunto, quando não, ele não está. Simples assim, tá bom? Então a gente lê dessa forma, o A é o conjunto dos elementos X, tais que X tem a propriedade P, seja qual ela for. E ressaltando que essa barra vertical se chama tal que, mas ela também pode ser usada, dependendo do livro que você pegar, do curso que você pegar, do professor diferente que pretende usar. Às vezes essa barra vertical pode ser trocada por 2 pontos, pode ser uma barra meio inclinada, pode ser um ponto e vírgula também, mas querem separar a informação de quais são os elementos para qual a propriedade que ele tem. Então, por exemplo, esse item A do exemplo 2. Conjunto dos X, tal que X tem penas.
esse é o conjunto de todos os x, e aí esse x eu não falei de que conjunto que é, mas a gente pode pensar em tudo que existe, em todos os seres que tem penas. Mas esse x poderia ter sido pego numa fazenda específica, eu poderia estar falando de galinhas, eu não sei, mas são os x tais que x tem penas. Então galinhas pertence aí? Tá bom. A galinha pintadinha pertence a esse conjunto? Parece que sim, né? B. X, agora eu estou sendo mais específico, eu quero os x em n. O que é esse n? É o conjunto dos números naturais, é o 1, o 2, o 3, o 4, etc. E aí tem uma barrinha dizendo tal que, então x são os números naturais, tais que x é igual a 2k, onde o k é um número natural. Ou seja, lembra até da semana passada, da discussão que teve no vídeo da semana passada, a respeito de que é um número par, né? Então todo número natural pode ser escrito da forma duas vezes alguém, esse alguém é um número natural, até mesmo inteiro, é um número par. Então esse é o conjunto dos números naturais que são pares. Então se eu pudesse especificar quem são os elementos desse conjunto, eu numeraria assim: 2, 4, 6, 8. Então esse mesmo conjunto A, esse conjunto que aparece no item B, eu poderia explicitá-lo: 2, 4, 6, 8, 10. Eu teria que colocar 3 pontinhos para dizer que continua. Mas essa é a forma de descrever os elementos, começar a enumerar os elementos. Mas por meio de propriedade é o que está aparecendo aí no slide. Tá bom? Agora, dentro dos conjuntos, é muito mais comum que a gente trabalhe com conjuntos numéricos, ao menos em matemática. É muito comum que a gente trabalhe com conjuntos numéricos, ou seja, que tem números de alguma forma. Apesar desse conceito de número abranger um conceito muito mais amplo, que envolveria muito mais álgebra e é outra história. Mas poderíamos falar dos conjuntos numéricos mais comuns que nós temos. Os naturais, que eu acabei de falar, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Os inteiros, que são todos os naturais, todos os negativos desses naturais e o zero. O conjunto dos números racionais. O que são os racionais? São todos as frações da forma x sobre y, em que esses x e y são inteiros. Aí está faltando uma informação, acho que eu coloquei a vírgula, esqueci de complementar, mas tem uma informação importante, é que o y tem que ser diferente de zero. Afinal de contas, se o y for zero, estaria dividindo por zero e não existe isso. Ou seja, o conjunto de todas as frações entre dois números inteiros é o conjunto dos números racionais. Então, por exemplo, menos 1/5. Por exemplo, 3 sobre 7. São números racionais, são números que são escritos. Os números inteiros são racionais, né? O 4 é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito como 4 sobre 1, por exemplo, né? E é racional, portanto. O conjunto dos números reais, esse é um pouco mais delicado. Como a gente usa direto, o conjunto dos números reais são os mais comuns da natureza para a gente no primeiro momento, os visuais. Mas como é que eu os defino? A definição de conjunto dos números reais é um tanto quanto complicada, exige uma conceituação muito mais pesada e claramente nós não vamos fazer aqui. Mas nós podemos, uma informação importante, nós percebemos que o conjunto dos números reais são todos os números que estão associados com uma reta. Então eu posso colocar o 0 aqui, posso colocar o 1 aqui, mas entre o 0 e o 1 tem bastante gente. Tem o meio, tem o 0,333, etc. Mas também aqui dentro tem, por exemplo, 0,1, 5, 7, 4, 9, 8, 7, 3, sabe? Números que não tem um padrão depois da vírgula e vão infinitamente embora. Tudo isso, todos os números que podem ser escritos, mesmo que com vírgula, mesmo que infinitamente, mesmo que eu não conheça padrões, são considerados números reais. Dentro dos números reais, há o conjunto dos números irracionais, que são todos os reais menos os racionais. Portanto, olha só para o que está escrito aí no final. O conjunto dos números irracionais são os x em R, ou seja, os números reais, tais que tem uma propriedade. Qual é a propriedade? X não pertence aos racionais. Esses são os irracionais. Vejam o símbolo que eu usei. Eu não usei uma letra I, por exemplo, nada disso. Eu usei R barra invertida Q. Importante ficar atento para essa notação. E o conjunto dos números complexos. Números complexos também é um conjunto bastante importante em matemática. São todos os números da forma A mais BI,
em que A e B são quaisquer números reais, e o I é o número que ao quadrado é menos 1, ou seja, o I é o raiz de menos 1. Não sei se você já estudou isso na escola, mas é um conjunto que de vez em quando vai aparecer no seu curso. E se A é um conjunto numérico, a gente vai denotar por A estrela o conjunto de todos os elementos que estão em A, mas que são diferentes de zero. Nós vamos denotar com A, com um maisinho embaixo, como sendo os números que estão em A, mas que são maiores ou iguais a zero, quando for possível dizer assim. A menos, o conjunto dos x em A tais que x é menor ou igual a zero. Então esses símbolos vão aparecer envolvidos com aqueles conjuntos que nós falamos acima. Tá? Com exceção dos complexos, porque não dá para falar maior ou igual a zero, menor ou igual a zero para os números complexos aí, tá bom? É possível também nós termos conjuntos que não tem ninguém dentro. Um conjunto que não tem ninguém dentro é o que nós chamamos de conjunto vazio. Então é um conjunto que não tem nada. Né? Esse conjunto existe, é um conjunto vazio. A notação para ele é esse zero cortado que está aí no slide, ou mesmo você abrir a chave e fechar a chave sem pôr ninguém dentro. São dois símbolos aceitáveis. Mas atenção, porque eu não posso misturar os símbolos. À medida em que eu coloco a chave, abro a chave, coloco o símbolo do zero cortado, vamos pensar assim, e fecho a chave, isso não significa conjunto vazio. Isso daí, pessoal, se eu pensar do jeito como está o slide aí, olha, abre a chave, coloca o zero cortado, está me dizendo, olha, é o conjunto que tem alguém. É o conjunto que tem o zero cortado, ou melhor, é o conjunto que tem o conjunto vazio. Se eu pensar nisso como um conjunto de conjuntos, dentro desse conjunto A dos conjuntos, isso aqui não é vazio, é um conjunto que tem um elemento. Tá? Então, cuidado para não usar esse símbolo para conjunto vazio está errado. O correto é ou este ou este. Qualquer um dos dois é bem aceito como conjunto vazio. Também é uma forma de nós representarmos conjuntos, mas através de figuras, que muitas vezes são bastante úteis para a gente entender procedimentos, entender outras coisas. E as figuras que nós usamos para representar conjuntos são chamados diagramas de Venn. São figuras assim, ó. Olha para essa figura que está no slide. Eu coloquei um quadrado, em cima desse quadrado tem um símbolo A, né? Que está me indicando por meio da figura o seguinte, olha, é um conjunto, está fechando, tá vendo? Fechando um espaço, né? Para dizer o conjunto que eu denomino por A. É o conjunto, dentro dessa região azul estão os elementos que pertencem ao A, fora da região azul estão os elementos que não pertencem ao A. E tem uma outra região agora em vermelho, que eu coloquei uma bolinha, tá vendo? Pode ser qualquer coisa, qualquer desenho, desde que ele seja fechado, uma bolinha, um quadrado, um retângulo, etc. Eu coloquei uma bolinha aqui, que é o mais comum, com um Bzinho em cima. Então significa, olha, a região em vermelho significa o conjunto B. E aí observa que eu coloquei alguns pontos. Pontos indicam elementos dos conjuntos. Então, nessa figura, esse ponto X indica que o elemento X pertence ao conjunto B. Claro, o X está dentro da região do B. Mas observem uma coisa, a região do B nessa figura está dentro da região A. Então, também posso falar que o X pertence a A. Está aqui, ó, X pertence a A, X pertence a B. Mas toma cuidado com o Y. O Y está na região do A, está dentro da região azul. Porém, o Y está fora da região redonda. Então, o Y pertence a A, mas não pertence a B. Isso está claro pela figura. Tá certo? E aí, agora a gente pode falar sobre misturar, operar conjuntos, fazer... Na verdade, não só ainda não operar, mas fazer comparações entre conjuntos. No caso aqui, inclusão. Se a gente pegar dois conjuntos... A gente fala que um desses conjuntos está contido no outro se todos os elementos que pertencem a A também pertencem a B. Olha para a figura. Olha para essa figura antes da gente analisar o que está escrito acima. Nessa figura tem lá o conjunto B, que é toda a região que está dentro da linha azul, e o conjunto A, que é toda a região que está dentro da linha vermelha. Bom, observem que o X está em A e que toda a região do A está contida dentro da região do B. Portanto, a gente pode pensar o seguinte, olha, não tem ninguém do A que ficou fora do B, né? Então, nesse caso, nós falamos que o A está dentro. Pelo desenho, é óbvio dizer isso, né? O A está dentro do B. Mas, o que significa isso em termos da teoria de conjuntos? A gente diz, olha, o conjunto A está contido em B.
Então, qual é a definição precisa? É o que está aqui nessa linha. A está contido em B se, para todo x, ou seja, em qualquer lugar, no conjunto universo que estivermos, para qualquer x, se o x pertence a A, então x pertence a B. Quer dizer, se x está na região vermelha, então ele está na região delimitada pela linha azul. Tá? Então, se x pertence a A, então ele está em B. E aí, nesse caso, nós falamos que o conjunto A está contido em B. E aí, nós usamos essa notação que está aqui, ó. A está contido em B. Vejam que é um Czinho pequenininho apontando do A para o B. Notem que é importante, fiquem atentos, na verdade, no seguinte: quando eu digo A está contido em B, significa que o conjunto A está dentro do conjunto B. Mas se eu disser assim, B está contido em A, eu inverti completamente a coisa. Eu estou dizendo que é o B que está dentro do A. Tá bom? Então vejam, fiquem atentos, porque, claro, mudando a ordem dos elementos, eu mudei a interpretação. Quem está dentro de quem? Esse está dentro desse. O contido me diz quem está dentro de quem. A boquinha menor me diz quem está dentro do que aponta para a boquinha maior do símbolo. Mas observem que há outro símbolo também, que é contém. Então, olha, A está contido em B. Vejam que eu só inverti a ordem, mas a boquinha maior do símbolo continua voltada para o B. E nesse caso a gente fala que o B contenha, ou seja, o A está contido em B, mas o B então tem o A dentro dele, ou seja, contém o A. Uma outra notação possível, outro nome para isso, é nós falarmos que o A ele é um subconjunto de B. Sempre que eu tiver um conjunto contido em outro, esse conjunto de dentro é um subconjunto do B. Bom? Se existir um x que está em B, mas não está no A, a gente fala que o A não está contido e a gente simplesmente usa o corte aí, né? Não está contido ou não contém. Por exemplo, vamos fazer um desenho antes disso, só para vocês entenderem que eu acabei de falar sobre não contido. O que significa não contido? Não contido é o seguinte, olha, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B aqui, que tem um pedacinho para fora, seja ele o tamanho que for. E existe um x que está em B, só que acontece que esse x não está dentro da região do A. Esse x não pertence a A. Portanto, quando o x está em B, mas não pertence a A, a gente fala assim, olha, o B não está contido em A, ele tem uma parte para fora. Tá bom? Então, olha para esse exemplo aqui, exemplo 3, item A. Pega os conjuntos A, 1, 2, 3... o B, 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto C, 3, 4 e 5. Observem que o A está dentro do B. O 1, 2, 3 está dentro do 1, 2, 3, 4, 5. O A está contido em B. E observem também que o 3, 4, 5 está dentro do 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, o C está contido em B. Porém, observem que o A não está contido em C. Por que o A não está dentro do C? Existe alguém do A que não está em C? Existe. O número 1 está em A, mas não está em C. Portanto, eu não posso falar que um está dentro do outro. Tá claro? Nós podíamos pensar de novo em fazer uma figura, só para deixar isso o mais claro possível. O conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5 é o conjunto B do meio, não é? Esse é o conjunto B da figura. Quem é o conjunto A? O conjunto A é 1, 2, 3. Aqui está o A. E quem é o conjunto C na nossa figura? É o 3, 4 e 5. Observem uma coisa, tanto o A quanto o C estão dentro do B, estão contidos. Porém, nem o A está contido no C, e nem o contrário, nem o C está contido no A. Por quê? O A não está contido em C porque o 1 não está dentro da região do C, mas está em A. E por que o C não está dentro do A? Porque o 4 está no C, mas não está no A. Então tem gente fora, tá certo? O item B aí é uma coisa também para a gente reparar com relação aos conjuntos numéricos que nós falamos mais cedo. Claro que todos os números naturais são inteiros, todos os inteiros são racionais, todos os racionais são reais e todos os reais são complexos. Então eu posso fazer essa cadeia que está aí no exemplo 3b. Os naturais contidos nos inteiros, contidos nos racionais, contidos nos reais, contidos nos complexos. E observa uma coisa, seja qual for o conjunto que você tiver, em qual situação você tiver, numérica ou não, sempre eu posso destacar para um conjunto A 2 subconjuntos, que às vezes podem até ser o mesmo, mas enfim, 2 subconjuntos.
o conjunto vazio e o próprio conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A, ele mesmo é um subconjunto dele mesmo. Ele mesmo está contido dentro dele mesmo. E claro, o conjunto que não tem ninguém também está lá. O conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto. Tá? Então, o vazio e o próprio elemento, nós falamos só para destacar esses dois casos, que é o primeiro e o último, né? Aquele conjunto que não tem ninguém e aquele que tem todo mundo dentro do A. Esses dois nós chamamos de subconjuntos triviais. Tanto o vazio quanto o A nós falamos que são subconjuntos triviais. Então, sempre que eu tiver um subconjunto X do A, que não é nem o vazio, ou seja, ele tem alguém, mas também não é um conjunto A completo, quer dizer, ele está dentro do A, mas não tem todo mundo, a gente fala, olha, então é um X que está contido em A, mas não contém todo mundo, e também tem alguém, significa que ele não é trivial, a gente fala, é um subconjunto não trivial, certo? E um caso particular de estar contido é ser igual. Quando um conjunto A é igual a um conjunto B? Um conjunto A é igual ao conjunto B se o óbvio acontecer. Qual é o óbvio? Se todo elemento de A está em B e todo elemento de B está em A. O que significa isso? Significa que o A está contido em B e que o B está dentro do A. Quer dizer, estou falando do mesmo conjunto, só que só estou mudando o nome. Olha, aqui está o conjunto A, mas aqui também está o conjunto B. Juntinho, igualzinho está o conjunto B. Quer dizer, um está dentro do outro, o outro está dentro do um, então são iguaizinhos, são o mesmo conjunto. Os elementos de um estão no outro, os elementos do outro estão no um, portanto nós falamos que A e B são conjuntos iguais. Atentos para isso, pessoal, para mostrar que um conjunto A é igual a um conjunto B, tem que mostrar duas inclusões. Tem que mostrar que A está contido em B e que B está contido em A, quando isso não for óbvio, claro. Quando eu não conseguir enumerar todos os elementos, esse é o jeito de demonstrar que dois conjuntos são iguais. Notação a mais óbvia possível. A é igual a B. Quando A não é igual a B, é porque tem um elemento do A que não está no B ou o contrário. E aí a gente destaca dizendo A é diferente de B e usa o símbolo do igual cortado. A é diferente de B. Significa que ou A não está contido em B ou o B não está contido em A. Por exemplo, seja A o conjunto dos números naturais pares. Quem são os naturais pares? 2, 4, 6, 8, etc. E seja B o conjunto dos naturais que não são ímpares. Mas peraí, os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Mas aqueles que não são ímpares, então, são os pares, né? Tá vendo que o A e B são a mesma coisa? O A e B são 2, 4, 6, 8, 10, etc. É a mesma coisa, só que eu defini diferente. Eu falei que o A é o conjunto dos pares e eu falei que o B é o conjunto dos não ímpares. Quer dizer, são dois conjuntos diferentes, né? Então eu disse de forma diferente, dei nomes diferentes, mas no fundo eles diziam a mesma coisa. Tá bom? E sempre que eu tiver uma coisa clara em que o A está dentro do B, então eu tenho um conjunto B. O conjunto A está dentro do B, só que é diferente do B. O que significa ser diferente? Olha, está dentro, mas tem alguém do B que não está no A, tem alguém aqui fora. Aí nesse caso eu deixo claro que o A está contido, mas não é o B. E aí eu posso falar, a gente pode definir isso como sendo um subconjunto próprio. O A está dentro do B, é um subconjunto, mas é um subconjunto próprio. O que significa essa nomenclatura adicional? Próprio significa que está contido em B, mas não é o B. Não é igual ao B, tem alguém fora do A. Tá bom? E aí a gente pode usar, quando a gente quer destacar esse fato, ou seja, destacar que o A está dentro do B, mas não é igual, a gente pode usar esse símbolo do contido com um cortadinho embaixo, tá vendo? Tem um tracinho cortado embaixo, quer dizer, o A está contido, mas não é o B. Observem a diferença do símbolo contido e diferente para o símbolo de não contido. O não contido corta tudo. O contido não igual, ou seja, o contido próprio é esse outro símbolo. Tá certo? Conjunto das partes. A gente pode falar, quando a gente tiver um conjunto, sobre todos os conjuntos que estão dentro daquele conjunto que eu estou falando. Seja A um conjunto qualquer. Nós chamamos de conjunto das partes do A ao conjunto cujos elementos
são todos os subconjuntos do A. Ou seja, é o que está escrito aí. Tá vendo? Ó, P de A. P de A é um símbolo. Esse é o símbolo para conjunto das partes do conjunto A. O que, que ele tem? Esse conjunto tem quem? Esse conjunto tem todos os x que estão contidos em A. Quer dizer, tem todos os conjuntos que estão dentro do A. Vejam, o P de A, o conjunto das partes de A, é um conjunto que tem conjuntos dentro. Tá? Então, um conjunto cujos elementos são conjuntos. Por exemplo, olha só que coisa engraçada. Exemplo 5A. Eu posso dizer vazio pertence a P de A. Vazio pertence a P de A. Não era para ser contido? Não. Olha só, o vazio é um conjunto dentro do A. Tá certo? O vazio está em qualquer conjunto. Então, o vazio está contido em A. Porém, o vazio é um elemento, então, do conjunto das partes. O conjunto das partes são os conjuntos que estão dentro do A. Portanto, o vazio é um elemento do P de A. Notem essa diferença. O vazio está contido em A, mas pertence ao P de A. Está vendo a notação diferente? Porque o vazio está dentro do A. Porém, o vazio é um elemento do P de A. Tá bom? Claro que a gente também pode entender o vazio como contido no P de A, porque como o P de A é um conjunto, então o vazio é o conjunto que não tem ninguém, está dentro dele. Mas esse vazio não é o mesmo desse, sabe? É um vazio, bom, teoricamente, de natureza diferente, vamos pensar assim. Vamos deixar essa coisa mais clara. Observem de novo, olha, o A não é um conjunto dentro dele mesmo? O A não está contido dentro dele mesmo? Então o A é um subconjunto do A. Portanto, o A tem que estar nesse conjunto P de A. O A pertence ao conjunto das partes do A. Vamos deixar isso mais claro com um exemplo com números. Pega o conjunto A dado pelos elementos 1, 2 e 3. Quem é o seu conjunto das partes? Bom, é o conjunto dado por todos os conjuntos que eu tiro ali de dentro. Ou seja, o conjunto que não tem ninguém, o vazio. O conjunto que só tem um elemento, ou seja, o conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2, o conjunto que só tem o 3. Ah, os conjuntos que tem dois elementos, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E o conjunto que tem todo mundo. Observe que 1, 2, 3 é o próprio A. É o A que está dentro do P de A. Tá certo? Então, observem uma coisa. Fiquem atentos para isso que está aí. Observem. O conjunto 1, 2 está contido no 1, 2, 3. Mais o 1, 2 é o elemento que pertence ao conjunto das partes do 1, 2, 3. Tá certo? O conjunto das partes é um conjunto de conjuntos. Tudo bem? Outra coisa, aproveitando aqui esse exemplo, dizer 1 e 2 e dizer 2 e 1 é a mesma coisa, né? Esses conjuntos são iguais, 1 e 2 com 2 e 1, quer dizer, sempre que eu tiver com os mesmos elementos, mas em ordem trocada, dá na mesma. E aproveitando, já que eu falei sobre isso, imagine que eu tenha pego para vocês o conjunto dos elementos 1, 2, 2, 2, 1. E o conjunto dos elementos 1 e 2. Observem uma coisa. Quantos elementos tem esse conjunto? Parece que 5, né? Só que tem 3 repetidos, 2, tem 2 uns repetidos. Na verdade, esses dois conjuntos são iguais. Não é porque eu repeti elementos que eu estou falando de conjuntos diferentes. Tá? Então, por mais que aqui pareça ter 5 elementos, na verdade só tem 2. O 1 e o 2. É que eu repeti eles, mas a repetição não conta quando eu estou falando de conjuntos. Tá bom? Esse conjunto e esse são iguais. Por mais que eu esteja dizendo 1 e 2 várias vezes, não são diferentes. E agora vamos falar sobre operações de conjuntos. Operar conjuntos, misturar conjuntos e produzir novos. Quer dizer, eu pego alguns conjuntos e produzo com eles, faço alguma coisa com eles e produzo novos. Em particular, duas operações bastante importantes. União e intersecção. E aqui nós vamos ter uma associação muito grande com a lógica que nós vimos nas aulas anteriores. Pega dois conjuntos A e B. O que é a união desses dois conjuntos? A união de A e B são os elementos que ou estão em um dos conjuntos, ou está em A, ou está em B. Veja que aí eu usei letra, mas a gente poderia pensar, né? A união com B são os elementos todos que estão em A ou
estão em B. Ali eu usei a palavra ou, mas eu poderia ter usado o símbolo lógico que diz a mesma coisa, para deixar claro que são duas proposições. Aliás, duas sentenças abertas. X pertencer a A e X pertencer a B. Todos os X que satisfazem uma das coisas está na união. E aí fiquem atentos porque o valor lógico do ou nós vamos usar para algumas coisas. E o que é a intersecção? Pego dois conjuntos A e B e faço não o ou, mas faço o e. Quando eu tenho os X que estão em A e ao mesmo tempo em B, nós falamos de intersecção de A com B. Observem os símbolos. União é um Uzinho, intersecção é um Uzinho só que de ponta cabeça. Aliás, se eu fosse escrever a intersecção com B, eu diria os X, tais que X em A e X em B. E aí, agora você pode ter uma noção bem clara de que, olha, é o Uzinho para cima, é o Vzinho para cima, é o Uzinho para baixo, é o Vzinho para baixo. Quer dizer, tem o mesmo espírito da coisa. Aí observem as figuras. As figuras nos dão claramente o que elas significam em termos do diagrama de Venn. O que é a união? São os elementos que estão em um dos dois conjuntos. Ou seja, são elementos que estão ou na parte do A ou na parte do B. Claro, alguém pode pensar, mas não tem um meio aqui? Bom, aí esse meio significa os elementos que estão em A e ao mesmo tempo estão em B. Aliás, observa a figura da intersecção. Aqui está o conjunto A, aqui está o B. O que é intersecção? São os elementos que estão nos dois. Ou seja, esse miolinho aqui, quem está no A e no B são esses daqui. Quem está em um ou outro é todo mundo aqui, ó, nessa região azul. Ah, então quer dizer que está todo mundo no A ou no B? Quem que não está? Não está na união quem está fora. Então um ponto aqui fora, um ponto onde está a seta aqui do mouse aqui fora, não está na união, tá? Ok? Então união e intersecção. União é todo mundo dentro das regiões, intersecção é no miolo das regiões todas. Tá certo? Por exemplo, olha para aí para o item A do exemplo 6. Sejam A, o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, seja B, 1, 3, 5, 7, 9. O que é a união? A união com B são aqueles números que estão em A ou em B. Claro que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, mas também vou colocar o 7 e vou colocar o 9. Então, por isso, olha, esses daqui já estavam em A. Agora, o 7 e o 9 ainda não estavam em A, mas estão em B. Claro, o 1, 3 e o 5 já não estavam em A, já tinha colocado eles, não preciso colocar de novo. Mas o 7 e o 9 ainda não estavam, eu preciso colocar. E a intersecção, quem é A intersecção com B, são os elementos que estão em um conjunto e no outro. Quem são os elementos do A e do B ao mesmo tempo? Os elementos que estão nos dois. O 1 está nos dois, então jogo lá. O 2 só está no A, não está no B, então não vai. O 3 está nos dois, então vai para lá. O 4 só está no A, não está no B. E o 5 está nos dois, então vai para lá. Claro que o 7 e o 9 não está, porque já vi que eles não estão no A. Então, claro, o 1, 3 e o 5 são os únicos que estão na intersecção. Veja, A união com B tem todo mundo, a intersecção são aqueles que estão nos dois, estão em comum entre A e B. Seja um A o conjunto dos reais menores que 2. Quando eu falar de números reais, é muito melhor que eu entenda através de um desenho de uma reta. A reta real, e aí eu coloco o número 2 em algum lugar aqui. Quando eu falo de menor do que o 2, eu coloco assim, olha, são os números que estão para trás do 2. E mais ainda, menor é diferente de menor ou igual. Menor ou igual incluiria o 2. Mas quando eu falar menor, significa, olha, o 2 não entra. Então, eu coloco uma bolinha aberta para deixar claro que, olha, é todo mundo antes do 2, mas o 2 em si não entra. Esse é o conjunto A. Vamos dizer aqui A só para deixar claro que é ele, mas é a reta real. Quem é o conjunto B? O conjunto B está dentro da reta também, é dado pelos números reais. Bom, acho que é até melhor a gente deixar reais aqui, senão você vai criar uma confusão na sua cabeça, que são os reais. Quem é o conjunto A? O conjunto A é esse aqui. Agora, quem é o B? São os reais maiores ou iguais a 1. Onde está o 1? Está aqui. Está para frente, são os maiores do que 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Está para frente. Todo mundo, 2,3, enfim, todo mundo está para frente do 1, entra. Agora, nesse caso está escrito que o x é maior ou igual a 1. Portanto, ser igual a 1 é permitido. E aí, para dizer isso, eu coloco uma bolinha fechada. Tá?
Então, isso aqui a gente chama de varalzinho, né? Para a gente enxergar pedaços da reta. Esse é o conjunto B, é do 1 para frente. Tá? E aí observa uma coisa. O que é a união? O que é a união? União é juntar aqueles elementos que estão em um no outro. Observem. Até o 2, todo mundo vem do conjunto A. Do 1 para frente, todo mundo vem do conjunto B. Observem que com isso, juntando um desenho e outro, pegando os elementos que estão em um e outro, quer dizer, juntando os desenhos, eu obtenho todo mundo. Né? Então, por isso que a união é todo mundo. Agora, fica atento para a intersecção. O que vai acontecer com a intersecção? A intersecção já não é bem assim. A intersecção são aqueles que estão nos dois. Observem. Para começo de conversa, o B começa no 1. Então, nem adianta eu olhar para trás do 1, porque já não tem gente aqui, então não vai ter a intersecção. Então, comecemos do 1 e o 1 ele está em B. Também está no A. Vejam que o 1 está aqui. O 1 está na parte do A. E eu vou indo, todo mundo a partir do 1 está entrando, tá vendo? Até onde? Até a região do 2. Chegou no 2 eu paro. Por que eu paro? Porque do 2 para frente já não tem elementos no A. Então não vai entrar. Parece que o 2 é um limite para o meu problema. Acontece que o 2, até o 2 todo mundo está entrando, porque os elementos aqui estão aqui. E eu preciso analisar o 2. Note que o 2 está no B, mas não está no A. A bolinha aberta nos diz que o 2 não está no A. Por isso ele não pode estar na intersecção. Para estar na intersecção precisaria estar nos dois. Apesar do 2 estar no conjunto B, o 2 não está no conjunto A, por isso ele não entra. Então veja que a intersecção é o conjunto dos números reais, é o subconjunto dos números reais que está entre 1 e 2. Tá? Então, como é que eu denoto isso? Até está errado no slide, pessoal. Não é aquele símbolo que está no slide. É assim, eu digo, olha, entrou 1, então eu coloco um símbolozinho fechado aqui. E vai até o 2, só que o 2 não entra, então eu coloco ele de costas. O símbolo de chaves de costas. Se ele entrasse, eu colocaria assim. 1 estaria dentro, ou 2 estaria dentro, mas como ele não está, eu coloco de costas o símbolo. Tem um erro aqui, não tem esse menos, tá, pessoal? Não tem esse menos. E como é que eu escrevo na forma exata, na forma descritiva, por meio de propriedade? Quem é a intersecção? São os x em R, tais que o x está entre 1 e 2. Ou seja, o x é maior ou igual a 1, é menor do que 2, mas note a diferença do símbolo. Aqui é menor ou igual, porque o 1 entra, aqui menor porque o 2 não entra. Outra definição. Quando nós tivermos dois conjuntos A e B, em que um e outro estão separados, quer dizer, a intersecção dos dois não existe. Não tem ninguém na intersecção. Então está aqui o A, está aqui o B, não tem ninguém que esteja nos dois. A gente, ao fazer a união, está pegando todo mundo que está em um ou no outro. Ao fazer a união, a gente está fazendo uma união que a gente pode chamar de disjunta. O que é uma união disjunta, portanto? É a união de dois conjuntos em que esses dois conjuntos têm intersecção vazia. Não tem ninguém na intersecção dos dois. E aí observa o símbolo, a união disjunta com B é o símbolo de união, só que tem uma bolinha em cima, tem um pontinho ou uma bolinha em cima do símbolo da união. Por exemplo, pega o conjunto dos números do 0 para frente inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. E pega o conjunto B dos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Claro que ao fazer a união tem que pegar os elementos que estão em um ou no outro. Então pega todos os negativos e aí, por conta do A, pega todos os números a partir do 0. Ao fazer a união, dá o quê? Dá todos os números inteiros. Peguei os negativos, peguei os positivos, peguei o 0, então peguei todos os números inteiros. Mas observem que no conjunto A só tem números maiores ou iguais a 0. No conjunto B só tem números menores do que 0. Não tem ninguém que está nos dois ao mesmo tempo. Por isso nós falamos que essa união que dá o conjunto Z é disjunta, não tem ninguém que está nos dois. Portanto, a união de A com B dá Z, e mais do que só dá Z, é uma união disjunta. Não tem ninguém na intersecção. E aí agora nós podemos falar de outra operação de conjuntos, que é a diferença entre dois conjuntos. Então pega de novo A e B, dois conjuntos
que é a diferença entre A e B? A diferença, vejam o símbolo, A menos B. São todos os x que estão em A e não estão em B. Portanto, a diferença de A com B, eu tenho que pegar todo mundo que está em A, mas eu quero tirar, me permitam exagerar um pouco na fala, tirar fora aqueles que estão em B. Portanto, são os elementos de A que não estão em B. Tá aí a definição claríssima na sua tela. Então, A menos B são os x, tais que x em A e x não pertence a B. Tá? Aliás, observe, o não pertencer é uma negação do fato de pertencer. Tá bom? Então está em um e não está no outro. Em termos de figura, é isso aí que está aparecendo na tela. O que significa? Eu olho para os elementos do A, vou fazer essa figura aqui também para tentar esclarecer. O que é o A? O A está aqui. Mas eu tenho um pedaço do B. O B tem um pedacinho aqui. O que é o A menos B? Eu só vou olhar para dentro do A. Só vou olhar aqui. Foca o teu olhar aqui. Dentro desse pedacinho que você está olhando, pega os elementos que estão em A, mas que não estão no B. Ué, nós sabemos que os que estão em B são essa região aqui. Então eu tenho que pegar todo mundo que não está ali. Pego todo mundo que não esteja aqui. Pegou alguém aqui que estaria em B também, não serve. Então a diferença é esse aqui. São os que estão em A e não estão em B. Tá bom? Ah, mas o pessoal que está no B e não está no A. É outra história. Ah, e o pessoal que está aqui fora. É outra história. Para ser diferença tem que estar no A e não pode estar no B. Claro? Então, por exemplo, pega o conjunto A como sendo 2, 3, 4, 5 e pega o B 1, 3, 5, 7, 9. Observa qual que é a diferença do A com o B. Vou até fazer essa figura aqui para a gente entender melhor. Vamos tentar colocar essas figuras aqui. 1, 2, 3... vou tentar colocar pertinho aqui para poder fazer a figura melhor. 1, 2, 3, 4, 5... 7, 9. Certo? Eu coloquei todos os números aí, faltou alguém? Acho que não, tá certo. Quem que é o conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o A. Quem que é o conjunto B? 1, 3, 5, 7, 9. Tá aqui. Esse é o B. Quem que é o A menos B? São os elementos que estão no A e não estão no B. Quer dizer, tem que estar dentro da região preta e não pode estar no B, ou seja, não pode estar dentro da região vermelha. Só sobram quem? O 2 e o 4. Então o A menos B é o 2 e 4. Que o 2 e 4 estão no A, mas não estão no B. E observe que B menos A e A menos B não são a mesma coisa. O que é B menos A? Se A menos B são aqueles que estão em A e não estão em B, B menos A são aqueles que estão em B, mas não estão em A. Esse menos como se fosse um negativo, né? Estão em B, mas não estão em A. Quais são? Então, primeiro, eu preciso olhar dentro da região do B, região vermelha, tem que estar na região vermelha, mas não pode estar dentro da região preta. Sobra quem? O 7 e o 9, somente. Observe claramente que A menos B e B menos A não são a mesma coisa. Não são os mesmos conjuntos, ok? E a partir disso, então, imagine que nós tenhamos um conjunto A dentro de um conjunto universo maior, conjunto tão grandão, que a gente chama de U. A gente denomina complemento de A todos os elementos da diferença do conjunto universo com A. Quer dizer, quem está em U no universo, mas não está em A? Esse nós chamamos de complemento. Observa, o símbolo é um A com um Czinho de complemento em cima. Quem é o complemento de A, o conjunto complementar de A, são os elementos de U, tais que eles não estão em A. É a diferença de U com A. Observa claramente uma coisa. Vejam, se eu pensar numa figura, acho que eu tenho a figura aqui. A figura é isso aí, ó. O conjunto universo é como se fosse o conjunto que tem tudo. É o conjunto U aqui. O conjunto A está aqui dentro, a bolinha. Mas o que é o complementar? É todo mundo que está para fora da bolinha. Então é todo mundo que não está no A. Então observa uma coisa importantíssima em termos de lógica. Quem é o A complementar?
são todos os x, aí eu posso dizer que está no universo, ou não, mas posso dizer que são todos os x, que já fica implícito, tais que x não pertence a A. Observem que ao falar isso eu estou com uma negação de x pertencer a A, quer dizer, não é verdade que x pertence a A. Vejam aqui a força da negativa, quer dizer, o conjunto complementar ele está... Bom, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. A união de conjuntos tem a ver com o ou. A intersecção de conjuntos tem a ver com o e. E o complementar ou complemento tem a ver com a negativa. Certo? Aliás, alguém vai falar assim, nossa, legal, né? Negação ou e. Eu até tinha outros dois conectivos que a gente usa com bastante frequência, que é o sem, então, o C, somente C. E nós já usamos ele nessa aula, já perceberam? Onde é que está o sem, então? Onde é que está a implicação? Onde é que está o C e somente C? No que nós falamos que aparece o C, então, e o C e somente C? Pensa aí, se tiver dúvida, me pergunta no nosso próximo atendimento. Mas pensa um pouquinho na aula de hoje, onde é que entraram os conectivos C, então, C, somente C? Então pega lá o exemplo 9. Pega o conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, ou seja, todos os números ímpares. E quem é o conjunto universo nesse caso? Eu estou dizendo claramente aí no exemplo que são os naturais. Eu coloquei a estrelinha porque é uma discussão se os naturais têm o zero ou não. Claro que eu defini hoje sem o zero, então não vai ter problema. Mas só para deixar claro, às vezes eu coloco N estrela e falo, olha, o zero não tá? Então, o conjunto universo são todos os números naturais, a partir do 1. E o A são os números ímpares. Então, quem é o complementar? Ué, aqueles que não são ímpares. Quem são os naturais que não são ímpares? Os pares. Portanto, quem é o complementar do 1, 3, 5, 7, 9? O 2 não está aqui, entrou. O 4 não está aqui, entrou. O 6 não está aqui, entrou. O 8 não está aqui, entrou. Assim por diante. Vejam que, claro, depende de qual o conjunto universo. Se o meu conjunto universo fosse os inteiros, ia aparecer todos os negativos aqui, ia aparecer o zero. Enfim, depende de qual é o universo que nós estamos considerando. Mas está claro o conceito de que o complementar é a negação do conjunto primeiro? E vamos lá. Cartesiano. Conjunto cartesiano. Pega dois conjuntos. O produto cartesiano desses dois conjuntos, ele é equivalente àquilo que você deve ter aprendido em geometria analítica, como sendo todos os pares ordenados. Pares, eu coloco dois elementos um do lado do outro, entre vírgulas fechadas com um parênteses, em que o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto, o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Portanto, produto cartesiano de A e B é o conjunto de todos os pares x e y, tais que o x pertence a A, o primeiro pertence ao primeiro conjunto, e o y pertence a B, que é o segundo conjunto. Notação para esse conjunto, olha, x e y são os pares x e y, tais que x em A, y em B. A notação para esse conjunto é AXinho B, A cartesiano B, tá bom? Então, realmente lembra aquele conceito de geometria analítica, né? Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, e quem são os elementos que eu pego nesse conjunto? Se eu tenho um elemento X no A, se eu tenho um elemento Y no B, os elementos desse conjunto são os pares ordenados X e Y. X, Y, né? Por exemplo, pego o conjunto A como sendo 0, 2, então o conjunto A só tem dois elementos, o 0 e o 2. E pego o conjunto B como sendo o conjunto dos elementos 1 e 3 somente. Quem é o A cartesiano B? São todos os pares da forma um elemento de A com um elemento de B. Então pega o 0 no A. Ele vai fazer parzinho com quem? Com 1 e com 3. Então tá lá, 0, 1, 0, 3. Próximo elemento é o 2. Ele também tem que fazer parzinho com todo mundo. 2 com 1, 2 com 3. Claro, o A cartesiano B tem 4 elementos, 4 pares ordenados. 0, 1, 0, 3, 2, 1, 2, 3. Pessoal, o que eu estou dizendo como par ordenado é de propósito. Claro que o 0, 1 está aqui, mas o 1, 0 não está. Trocando, agora sim, par ordenado ou trocar a ordem, eu estou mudando as coisas, não é? Conjunto eu posso trocar a ordem, posso inventar, não tem problema. Mas quando eu falo de par ordenado, trocar a ordem, eu mudei a ordem. A palavra ordem não é à toa. Para você ter noção disso, olha o que é o B cartesiano A. Vejam, A cartesiano B, o A primeiro, o B depois. Agora, B cartesiano A é o B antes e o A depois.
Portanto, eu pego o primeiro elemento do B, 1 e faço parzinho com 0 e com 2. 1 com 0, 1 com 2. Segundo elemento do B é o 3. Faço parzinho dele com 0, faço parzinho dele com 2. Tá bom? Mas eu também posso misturar um conjunto com ele mesmo. Posso fazer o A cartesiano lá. O que é o A cartesiano A? Então, eu pego o 0 e faço parzinho com os dois elementos do A. O 0 com 0, o 0 com 2. Está aqui. Vou para o segundo elemento, é o 2. Faço parzinho dele com todos os elementos do A. Com o 0 e com o 2. 2, 0 e 2, 2. Às vezes a gente costuma denotar, em vez de falar A cartesiano no A, a gente coloca um quadrado no A, né? A quadrado. Bem comum fazer isso para os reais. R cartesiano R, R2. R cartesiano R, R3, assim por diante. Certo? Bom, eu não vou demonstrar, aliás, vou te dar só uma ideia, mas é bastante importante ficar atento para algumas igualdades envolvendo conjuntos. Olha só, se eu fizer a união de A com B, não é a mesma coisa de fazer a união de B com A? Quer dizer, não posso trocar de ordem A com B e B com A? Sim, sim. Eu posso falar que a união B é B união A. A gente fala assim, a união de conjuntos é comutativa, eu posso trocar de ordem. Mas como é que eu provo isso? Como é que eu demonstro, dentro de demonstração, como é que eu demonstro esse fato? Olha, isso é uma igualdade de conjuntos. Para demonstrar que o A união com B é igual a B união com A, por mais óbvio que isso seja, eu posso pensar até no desenho, né? Poxa, unir B com A e unir A com B não é a mesma coisa. Mas para mostrar isso por A mais B, eu pego um elemento do lado de cá e aí eu tenho que mostrar que ele está do lado de lá. O que significa X pertence a A união com B? Significa que o elemento está em A ou está em B. Essa é a definição que nós fizemos. Mas o ou não permite que eu troque as expressões. Nós já não vimos que o ou é comutativo lá na lógica, então posso trocar de ordem A com B e B com A. Ué, mas isso aqui significa que o X pertence a B ou em A? Significa que o X pertence a B união A. Está vendo? Com isso a gente mostra que todo elemento da união de A com B está no conjunto B com A. A gente acaba de mostrar com isso que a união com B está contido, azul símbolo aqui, mas eu não usei isso agora, né? A união com B está contido no B união com A. Não é igualdade ainda, mas eu mostro a igualdade se eu fizer o contrário. O que é o contrário? Eu mostrei que o lado esquerdo está do lado direito, agora tem que mostrar que o lado direito do lado esquerdo. Pego um elemento agora aqui. Significa o quê? Significa que o elemento está em B ou em A. Mas eu posso trocar de ordem porque o ou me permite. Então quer dizer que o X pertence a A ou o X pertence a B. E isso implica então, qual é a definição? Que isso aqui pertence a A união com B. Conclusão, peguei um elemento de B união com A, ele está no A união com B. Conclusão, B união com A está dentro do A união com B. Ora, ora, ora. Nós mostramos aqui que o A união com B está dentro do B união com A. E nós mostramos aqui que o B união com A está dentro do A união com B. Quer dizer, um está dentro do outro, o outro está dentro do um. Conclusão disso tudo, do 1 e do 2, é que de fato A união com B é igual a B união com A. E aí com isso nós demonstramos. Eu até uso esse símbolo, são 3 pontinhos de portanto. Portanto, A união com B é B união com A. E às vezes costuma colocar o quadradinho de demonstrado, né? Tá vendo isso que eu fiz nessa lousa um pouco tanto quanto rápido? É a demonstração dessa igualdade. Demonstrar que dois conjuntos são iguais é mostrar que um está contido dentro do outro e o outro está contido dentro do um. Tá bom? Então fiquem atentos que isso é uma coisa bastante comum. E aí você pode demonstrar isso para as outras que estão aí também. Eu não vou fazer, mas fica como exercício para você pensar. Vale a pena fazer alguns aí, daqui a pouco eu destaco quais, por exemplo. Mas é verdade também, mesmo que nós não paremos para demonstrar, que a intersecção de A com B é igual à intersecção de B com A. Ou seja, a intersecção também é comutativa. Terceiro, olha que legal essa daí, a associatividade. Lembra que quando você tem números, você aprendeu na escola com números, ou melhor, até com letras, né? Quando você aprendia álgebra na escola, não tinha assim a x multiplicado com y mais z, não tem que fazer distributiva, x vezes y mais x vezes z. Isso também vale para conjuntos se o teu vezes for a união
E se o teu mais... e se o teu... eu tô falando de outra aqui, me perdoe. Eu tô falando da 5, desculpa aí. Me perdoem a falha. Eu tô falando da 5, tá? Depois eu volto para 3 e para 4. Distributividade. Olha, se você trocar o vezes por intersecção e a soma por união, olha, A intersecção com B, união com C, olha, é a mesma coisa que fazer A intersecção com B, primeiro, e depois unir com A intersecção com C. É a mesma coisa que trocar o vezes por a intersecção e o mais por união. Só que aqui também é interessante que neste caso dos conjuntos também posso trocar, se for união, né? A união com a intersecção, aí vale A união com B, distributiva mesmo. A união com B, inter, A união com C. Tá certo? Então vale distributivo. Fica atento para 5 e para 6, são propriedades muito importantes. E aliás, é legal você tentar demonstrar, por exemplo, a 5 ou a 6, tanto faz para demonstrar uma delas. E agora voltando, eu tinha confundido, não prestei atenção no que estava fazendo. O 3 e o 4 é outra coisa. O 3 e o 4 é assim, no caso da união, eu tenho uma união de 3 conjuntos. Tanto faz a ordem que eu faço, se é o B com C primeiro e depois com A, ou se é o A com B primeiro e depois com C. O mesmo vale para a intersecção, tanto faz a ordem em que eu faço as coisas. Nós chamamos isso de associatividade, tanto da união quanto da intersecção. Tá bom? As propriedades 5 e 6 é o que nós chamamos de distributividade. Outra propriedade. Qualquer conjunto que eu intersectar com um vazio, gente, intersecção tem que estar nos dois conjuntos. Quem que está em qualquer conjunto e no vazio ao mesmo tempo? Poxa, o vazio não tem ninguém, então só o próprio vazio. A intersecção do vazio com qualquer conjunto é o próprio vazio. Por sua vez, a união são os elementos que estão em um ou no outro. Poxa, o que o vazio vai acrescentar para o A? Nada. Então a união do A com o vazio é todo o conjunto. Tá vendo a diferença? Intersecção, quem está nos dois. União, aliás, intersecção é quem está nos dois ao mesmo tempo. União junta quem está nos dois. Também é legal você tentar demonstrar uma dessas duas. Demonstra 7, por exemplo. E aí duas propriedades muito importantes, são chamadas leis de Morgan ou leis de De Morgan. Se eu fizer o complementar da união, dá a intersecção dos complementares. Se eu fizer o complementar da intersecção, dá a união dos complementares. Olha só, a união com B, ao fazer o complementar, o que acontece? O complementar cai para cada um e mais a união vira intersecção. E o complementar e intersecção, mesma coisa. Complementou o primeiro, complementou o segundo, a intersecção virou união. Certo? Muito atenção para esses dois, são muito úteis essas leis de Morgan. E aí também recomendo que você tente mostrar a propriedade 9 ou a 10, por exemplo. Uma das duas só já basta. Tá bom? Então, o exercício que fica aqui é para você tentar demonstrar. Eu já demonstrei a 1. Tenta demonstrar a 3, a 5, a 7, a 9, as ímpares. Tenta fazer você sozinho. Lembrando que mostrar uma igualdade de conjuntos é demonstrar que um está contido no outro e o outro está contido no um. São dois passos, igual eu tinha feito agora há pouco, para mostrar o item 1. Tá bom? E a última parte dessa aula, não menos importante, é a respeito de cardinalidade. Cardinalidade é contar. E aí nós já emendamos para a aula da semana que vem. Começamos aqui a contar elementos em um conjunto. A gente fala que cardinalidade, a definição cardinalidade é a quantidade de elementos distintos que existem dentro de um conjunto A. É possível que um conjunto A tenha apenas um elemento dentro. E aí, nesse caso, nós falamos que o conjunto A é unitário. É possível que, ao invés de ter um, ele tenha vários, mas esses vários eu consigo contar até acabar. Eu tenho, às vezes, 20 elementos, eu vou contar isso, o primeiro, o segundo, até o 20º. Tenho 1 milhão de elementos, mas de alguma forma eu consigo contar até acabar. E aí, nesse caso, nós falamos, quando tem uma quantidade finita de elementos, eu consigo contar, mesmo que esse número seja muito grande, eu poderia conseguir contar mesmo
em outra vida, não é outra vida não, mas na vida de outras pessoas, lá na frente, no infinito, ou nem isso, né? Lá na frente, mas eu consigo ter uma quantidade finita de elementos para contar, então nesse caso nós falamos que o conjunto A ele é finito, tá bom? Então, quando eu consigo contar, a gente fala assim, olha, tem N elementos, e N é um número, seja grande, seja pequeno, é um número. E aí a gente até denota, pessoal, olha só, N de A é a quantidade de elementos de A, a cardinalidade de A é N, é um número finito. Quando eu não consigo parar de contar, ou seja, quando tem infinitos elementos, a gente fala que o A é infinito e que a cardinalidade de A é infinita, N de A é infinito. E aí a gente poderia entrar numa discussão porque não existe só um tamanho de infinito, existem muitos, já discuti com você em sala de aula um pouquinho, mas é outra história, tá bom? E aí tem uma proposição bastante importante que eu posso esclarecer para vocês através de um desenho, não vou demonstrar. Se eu tiver dois conjuntos finitos, A e B, como é que eu conto quantos elementos tem na união, juntando os dois? Eu poderia pensar em fazer o seguinte, bom, eu pego todos os elementos que tem no A, eu pego todos os elementos que tem no B e pronto, juntei. Só que acontece que ao fazer uma soma, contei quantos tem no A, contei quantos tem no B, ao fazer essa soma, eu estou passando por cima duas vezes desse miolinho aqui. Eu estou contando duas vezes os elementos que estão aqui no meio. Então eu tinha feito assim, a quantidade de elementos da união, eu tinha falado que era somar a quantidade de elementos do A e do B. Só que aqui eu somei duas vezes cada elemento. Então eu faço assim, se eu somei duas vezes, para a conta dar certo, o que eu faço? Subtraio uma das vezes que eu exagerei. Mas o que é isso? É a intersecção. Então eu subtraio a intersecção, a quantidade de elementos da intersecção. É essa fórmula que está escrita aí nos slides, tá? no slide. A quantidade de elementos da união de dois conjuntos finitos é a quantidade de elementos de um mais do outro, menos a intersecção. Tem a ver com essa contagem que nós acabamos de fazer. Pensa, faz um exemplo aí, faz um conjuntinho aí com 10 elementos, outro com 15 e vê o que acontece. Faz um exemplinho aí para você testar, tá bom? Para a gente fechar, eu vou fazer dois exemplos aqui que tem a ver com contagem. Eu espero que você lembre que você tenha feito isso na escola. Logo quando você entrou no ensino médio, eu espero que você tenha aprendido exercícios como esse. Primeiro, imagina que numa sala de aula tenha 50 alunos, dos quais 14 falam inglês, 25 falam espanhol, 9 falam os dois, e eu quero saber se há alunos e quantos há que não falam nenhum desses dois idiomas. Para fazer isso, pessoal, para resolver esse exercício 11A, eu uso o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, neste caso, eu preciso levar em consideração o conjunto universo. Eu preciso levar em consideração o conjunto dos alunos que falam inglês. Eu preciso levar em consideração o conjunto dos alunos que falam espanhol. Dentro desse retângulo, ao todo tem que ter 50 alunos, não é? Porque o conjunto universo é a sala toda. São todos os alunos que eu estou considerando. E aí agora eu vou pegar os números que estão no exercício e eu vou colocar dentro das regiões. Mas fica atento a uma coisa. Se eu olhar como se fosse um quebra-cabeças, essa figura, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 regiões. Regiões fechadas, tá vendo aqui? Uma região, 2, 3 e a de fora, 4. Porque o conjunto universo é como se não tivesse nada para fora. Essas 4 regiões têm significado. A do meio você já sabe, é a intersecção. A da direita são os elementos que estão no conjunto daqui, mas não estão ali. É a diferença de E por I. Os daqui já são a diferença do I por E, quer dizer, os elementos que estão em I, mas não estão em E. E os que estão aqui fora são os que não estão nem em I, nem em E. Portanto, pessoal, observem que o que o exercício me perguntou são os elementos que estão fora. São os carinhas que não sabem nem inglês nem espanhol. Eu chamo de X, porque é exatamente isso que eu quero descobrir.
Acontece que tem uma informação importante aí, eu vou direto para ela. Por mais que eu saiba que tem 14 que falam inglês, pessoal, onde que tem 14 pessoas? Aqui dentro. Dentro dessa bolinha toda tem 14. Só que eu não vou escrever 14 aqui. Seria um erro escrever 14 aqui. Por quê? Porque esses 14, um pedacinho está aqui, um pedacinho está aqui. Da mesma forma como no espanhol tem 25, mas um pedacinho está aqui, só fala espanhol, e aqui são aqueles que falam espanhol e inglês ao mesmo tempo. Mas tem a informação de quem fala os dois. Eu já sei que aqui no miolo, entre o inglês e o espanhol, tem 9 pessoas. Eu sempre começo a responder perguntas como essa a partir do miolo, a partir da intersecção de todos. Porque agora fica fácil. Aqui na região do espanhol, ao todo na bolinha deveriam ter 25, mas já tem 9 aqui. Então, do lado direito, tem que ter 25 menos 9. Tem que ter 16 pessoas. Da mesma forma, do lado esquerdo. Ao todo, nessa bolinha, tem que ter 14 falantes de inglês. Mas já tem 9 aqui, que são os que falam os dois. Então, aqui do lado esquerdo, tem que ter 14 menos 9, ou seja, 5. Então, tá vendo? Nessa região tem 5, nessa tem 9, nessa tem 16 e aqui fora tem X. Se você juntar as 4 regiões, você monta o quebra-cabeça, ou seja, dá tudo, e tudo tem 50. Portanto, se eu somar 5 daqui, com 9 do miolo, com 16 aqui dos que só falam espanhol, com esses que eu não sei quantos são e que estão para fora, ao todo dá 50. E aí é só fazer uma conta, porque 5 mais 9 mais 16 dá 30, certo? 5 mais 9 dá 14 com 16, 30, dá 30 mais x igual a 50. E a gente sabe que o número somado a 30 que dá 50 é o 20. Portanto, nessa sala há 20 alunos que não falam nenhum dos dois idiomas. Tá vendo a estratégia? Usando o diagrama de Venn, ao invés de usar essa fórmula, que é um tanto quanto esquisita no primeiro momento, mas fazendo essa brincadeira com o diagrama de Venn, nós respondemos essa pergunta. Tá? E, para fechar, vou fazer um último exemplo, mas agora não com 2, mas com 3 conjuntos envolvidos, tá bom? Um feirante vende apenas coisas deliciosas, brócolis, cenoura e quiabo. Num certo dia, o feirante atendeu 207 pessoas, as quais realizaram alguma compra na sua banca. A gente sabe, o feirante percebeu que 114 pessoas compraram brócolis, 152 compraram cenoura, 25 compraram quiabo, 64 brócolis e cenoura. Vejam, 64 compraram brócolis e cenoura. 12 compraram cenoura e quiabo e 9 compraram os 3 produtos. Quantas pessoas compraram brócolis e quiabo? Viram que tem um monte de confusão? Mas por quê? Agora eu tenho 3 conjuntos. Vou apagar, porque você pode voltar ao vídeo, né? Caso você precise. Eu vou só apagar para a gente poder ganhar espaço na lousa. Mas observem uma coisa. Agora eu tenho 3. Primeiro, meu conjunto universo. O meu conjunto universo é o conjunto dos compradores dessa banca. Há o conjunto daqueles que compraram brócolis. Há o conjunto daqueles que compraram cenoura, nenhuma novidade até aqui, mas agora eu preciso colocar um terceiro conjunto, são aqueles que compraram quiabo. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que fazer assim, né? Tem que pegar as duas regiões. Compraram quiabo. Vejam que agora o nosso quebra-cabeças aumentou. Nosso quebra-cabeças tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. Tem 8 peças, não é? Então essas 8 peças juntas com mais a região de... Bom, as 8 peças juntas, incluindo a região de fora, dá o todo. E o todo pra gente são os compradores dessa banca, desse feirante. Tem uma informação importante. O feirante atendeu 207 pessoas. Então tem 207 dentro dessa região. As quais realizaram alguma compra na sua banca. Espera um pouquinho. Esse cara só vende brócolis, cenoura e quiabo. E todo mundo comprou alguma coisa desses 207, então não tem ninguém do lado de fora. Não tem ninguém dos 207 compradores dele que não compraram alguma das 3 opções. Tá?
E agora eu vou pegar todos esses números que estão aí e vou enquadrar nas regiões aqui de dentro. Prestem atenção a algumas coisas. Essa região aqui, o que significa? Significa apenas os compradores de brócolis e de mais nada. Aqui os de cenoura e mais nada. Aqui os de quiabo e mais nada. Quem está aqui? Quem está no sei e no que ao mesmo tempo. Quem comprou cenoura e comprou quiabo. Quem está aqui? Quem comprou brócolis e cenoura. Quem está aqui? Quem comprou brócolis e quiabo. E por fim, quem está no miolo? O miolo, pessoal, observem, está aqui, está aqui, está aqui, está nos três conjuntos. O miolo é quem comprou os três, brócolis, cenoura e quiabo, as três opções, tá certo? Então, vejam pela estratégia que eu adotei no último exercício, essa estratégia vale para qualquer problema que vocês tiverem. Sempre na hora de preencher isso aqui com números, vai do meio para fora, vai do miolo para fora. Ah, nossa, eu não sei quantos tem no miolo. Ah, não sabe? Chama de X e começa por aí. Se você não sabe, chama de X e começa a preencher a partir daí. Não é o nosso caso, porque se você perceber, no final do texto do enunciado tem lá, 9 compraram os 3 produtos. Então tem 9 aqui. Vamos ler agora, olha só, o que mais tem aí? Tem aí, 12 compraram cenoura e quiabo. Peraí, cenoura e quiabo está aqui. Cenoura e quiabo é essa região. Opa, zero não. Tem essa região aqui, né? Cenoura e quiabo. Ah, aliás, desculpa. Cenoura e quiabo é tudo isso. Cenoura e quiabo é tudo isso. E aí tem que ter 12 pessoas aqui. Só que já tem 9 aqui que compraram os 3. Então aqui sobram 12 menos 9. Aqui sobram 3. E aí vamos voltando o texto, ó. 64 compraram brócolis e cenoura. 64, brócolis e cenoura. Tem que ter 64 aqui. Então quer dizer que aqui, pessoal, tem 64 menos os 9 que já estão ali. Vou até escrever que está ficando ruim aqui para enxergar, mas eu vou colocar o total 64 menos 9, 55. Ah, e aqui, hein? Nesse pedacinho aqui, que compraram brócolis e cenoura somente. Ah, essa é a pergunta do exercício. Mais ou menos a pergunta do exercício. Eu não sei quantos só compraram brócolis e cenoura. Eu vou chamar de X porque eu não sei essa resposta. Aliás, parte da pergunta envolve isso. Agora, vamos por partes. O que está escrito aí para trás? 114 pessoas compraram brócolis. Então quer dizer que nessa região, dessa bolinha toda, tinha que ter 114. Menos esses 55, menos esses 9, menos aqueles X ali. Tá vendo? Aqui tudo, nessa região toda tem que ter 114. Só que já tem 55. Então tira 55 daqui, a gente vai ter 60... 59? 59, eu não fiz as contas, me perdoe. E aí fazendo aqui é um pouquinho mais difícil, né? Então 59, só que tira esses 9 daqui, sobra 50. Só que ainda tem X aqui que eu não tirei, né? Então vamos de novo. Aqui 55, aqui 9, somando dá 64. Tira 64 daqui, sobram 50. Só que tem que tirar essas pessoas daqui, 50 menos X. Entenderam a ideia? Ao todo tinha que ter 114, vou tirando aos pouquinhos. Tirei esse, tirei X. Está aqui, 50 menos X. Vamos para cenoura. Cenoura, a gente sabe quantos compraram? 152. Então vamos olhar para cenoura. Cenoura é isso aqui, ó. Aqui já tem 55, aqui já tem 9, 64. Com mais esses 3, 67. Tá? Então eu tinha 152 compradores de cenoura, mas eu tenho que tirar esses 67 daqui, tá bom? Então a gente faz a conta, você sabe fazer essa conta, eu espero, né? 85, tem que ter 85 aqui. E por fim, pessoal, olha para o quiabo. O quiabo é isso aqui, ó. O quiabo ao todo tem que ter 25 compradores. Acontece que aqui já tem 9 e aqui tem 3. Então já tem 12 compradores aqui que já foram usados. Tira esses 12. Né? Então 25 de quiabo menos 12 dá 13. Só que ainda tem esses X para tirar. Então 13 menos X. Tudo bem? Então agora, pessoal, agora que eu sei que
que eu escrevi alguma coisa em todas as partes do meu quebra-cabeça, eu vou juntar o quebra-cabeça, eu vou fazer conta. Olha, aqui tem 50 menos x, então vou somar com esses 55 que eu tenho aqui, eu vou somar com esses 9 que eu tenho aqui, vou somar com esses x que eu tenho aqui, vou somar com esses 85 que eu tenho aqui em cima, vou somar com esses 3 que eu tenho aqui, vou somar com esses 13 menos x que eu tenho aqui, vou somar com esse 0 que eu tenho aqui, e isso tem que dar quanto? O total de pessoas que compraram nessa banca, portanto 207. E agora, pessoal, é só acabar a conta. Vejam que aqui tem menos x, aqui tem x, então cancela, sobra só aquele x do lado de lá. E agora, pessoal, tem que fazer essa conta errada aí, não? 50 mais 55 dá 105, com 9, 114, 114 com 85, 199, com mais 3, 202, com mais 3, 215. Então, pessoal, fiz rapidinho, mas aqui ficou 215 menos x é igual a 207. Isso aqui é uma equação de primeiro grau que você já sabe resolver. Joga o x para lá, joga os números para o outro lado. X vai dar quanto? 215 menos 207, 8. Portanto, pessoal, observem uma coisa. Há 8 pessoas que compraram somente brócolis e quiabo, 8 pessoas. Mas cuidado para não responder errado a pergunta. A pergunta do exercício é quantas pessoas compraram brócolis e quiabo. Brócolis e quiabo não foram só esses 8. Atenção, hein? Cuidado. Brócolis e quiabo está aqui, ó. Esses com esse. 8 mais 9. 8 mais 9, 17. Há 17 pessoas que compraram brócolis e quiabo. Entenderam a ideia? Pessoal, fiquem atentos, esses 2 últimos exemplos são bastante importantes, a gente faz vários exercícios sobre isso, usa bastante essas coisas. Certo? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula sobre teoria de conjuntos. Bons estudos, faça as listas de exercício, não deixe para depois, porque semana que vem já temos um novo assunto. Até a próxima, bons estudos!